Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos mais o Evangelho em Espírito e Verdade, aqui pela Web Rádio Cristo Consolador. Estamos ao vivo, transmitindo da cidade do Rio de Janeiro para o Brasil e o mundo. E o nosso programa sobre as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Vamos ajeitar aqui um pouquinho a câmera, né? Sobre as bênçãos do nosso Mestre Jesus, traz a você a doutrina espírita no entendimento que a doutrina tem sobre o Evangelho, os ensinos morais do nosso Mestre Jesus, a história do cristianismo, nesta visão da imortalidade da alma, da reencarnação e da lei de evolução. No programa de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo sobre as três revelações. Já falamos sobre Moisés, o Cristo, e hoje vamos falar sobre o Espiritismo. Também vamos dar sequência ao estudo dos ensinos morais de Jesus, hoje falando da questão dos mansos e pacíficos. Na parte dedicada a Paulo de Tarso, nós vamos continuar a estudar a segunda carta aos Coríntios. E hoje nós vamos ver um tema que tem tudo a ver com um dos ensinos de Jesus, aquele que você já conhece, a cada um é dado segundo as suas obras. E no final do programa nós temos aquele tempo reservado para responder às dúvidas, às perguntas dos nossos telespectadores. Vamos então iniciar aqui a primeira parte do programa, que é dedicada a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E nós estamos fazendo o estudo do capítulo 1, que tem por título Não Vim Destruir a Lei. Neste capítulo, Allan Kardec apresenta, dentro da história da humanidade, o que nós conhecemos como as três revelações da lei divina. A primeira, que foi realizada por Moisés, este grande patriarca, profeta e legislador judeu. A segunda revelação, que foi feita por Jesus Cristo. E agora nós vamos conhecer a terceira revelação, que é o Espiritismo. Nesse capítulo 1, Allan Kardec utiliza os itens 5 a 7 para falar, então, do Espiritismo enquanto terceira revelação. Claro que você pode não compreender, você pode não aceitar isso. E tem pessoas que realmente questionam isso. Por que nós espíritas afirmamos que o Espiritismo é a terceira revelação? Por que afirmamos que o Espiritismo é o Consolador prometido que Jesus anunciou em sua época? Vamos conhecer isso, então, passando a palavra a Allan Kardec e vamos, então, fazer os nossos comentários.
No item 5, diz aqui Allan Kardec: o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas, pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e, por essa razão, rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. Então, esse é o item 5 do primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiramente, Allan Kardec nos lembra que o Espiritismo é uma ciência que estuda a realidade da vida após a morte e também o intercâmbio entre desencarnados e encarnados e a ação dos desencarnados sobre a matéria. O Espiritismo veio revelar as leis da espiritualidade, as leis que regem o mundo espiritual e assim conseguir explicar melhor as leis que regem o mundo material. Dentro dessa realidade, nós chegamos à conclusão de que não existe o sobrenatural, o fantástico, o maravilhoso, o milagre e assim por diante. Tudo está na lei divina ou lei natural. Essa é a visão que o Espiritismo possui, e com essa visão, o Espiritismo consegue explicar diversas passagens da vida de Jesus, diversos dos seus ensinos, que durante séculos ficaram incompreendidos e, portanto, foram falsamente ou equivocadamente interpretados. Quando Jesus fala, por exemplo, da necessidade de nascer de novo, ou que Elias de fato tinha que vir, mas ele já tinha vindo e não tinha sido reconhecido, e tantas outras passagens, sem a imortalidade da alma, sem a reencarnação, ou seja, sem a visão espiritualista da vida, fica muito difícil compreender. Quando ele diz, por exemplo, que o reino dele ainda não é deste mundo. Então, onde fica esse reino? Se não é no mundo material, e aí nós vamos, então, para a realidade espiritual da vida. Mas continua Allan Kardec, agora no item 6. Diz ele: a lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento, em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos espíritos, que são as vozes do céu em todas as partes da terra e por inumerável multidão de intermediários. Trata-se, de qualquer maneira, de um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes, para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Muito bem, Allan Kardec está aqui nos lembrando que a primeira revelação foi personificada numa única pessoa, Moisés, que recebeu os 10 mandamentos e, a partir deles, trabalhou toda uma legislação civil, humana, junto ao povo de Israel. A segunda revelação também é personificada numa pessoa, Jesus, o Espírito mais perfeito que Deus já nos deu aqui para
conhecermos. A terceira revelação difere disso. O Espiritismo, ou doutrina espírita, ela não está personificada numa única pessoa. Aliás, é um equívoco dizer que Allan Kardec é o fundador ou criador do Espiritismo. Não, ele não é. E o próprio codificador, em diversas passagens dos livros da codificação, rebate textualmente isso. Então, Kardec nem criou e nem fundou o Espiritismo, que surgiu através dos ensinos dos espíritos, através dos médiuns, ensinos esses dados em vários locais e em tempos diferentes, através de médiuns também diversos. Portanto, o Espiritismo é uma doutrina coletiva. Não está personificado num único personagem. Isso não tira os méritos do trabalho realizado por Allan Kardec, que foi o trabalho de observar, pesquisar, coletar, indagar, organizar, dar aos ensinos do Espírito um corpo de doutrina, um conjunto de princípios que revelam a vida após a morte, revelam que não somos o corpo físico, mas sim o espírito ou alma, que é imortal. Revelam as múltiplas existências, ou a chamada reencarnação, e que todos somos criados por Deus e destinados para alcançarmos a perfeição. E o Espiritismo também tem por base os ensinos morais de Jesus. E tão somente nós espíritas estudamos os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Então, o Espiritismo é, como se refere aqui a Allan Kardec, um ser coletivo, ou representa um ser coletivo. No item 7 do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, diz Allan Kardec: da mesma maneira que disse o Cristo, eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, também diz o Espiritismo, eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica em termos claros para todos o que foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir, na época predita, o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo, que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou, a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Muito bem, compreendendo aqui o pensamento de Allan Kardec, ele lembra uma das falas de Jesus, quando ele, se dirigindo ao povo judaico, dizia que ele não estava vindo para descumprir a lei. Claro que ele se referia não à lei mosaica, mas à lei divina. O Espiritismo pode utilizar essa frase também para dizer que não veio destruir ou substituir os ensinos de Jesus, o cristianismo, mas sim cumprir com esses ensinos, trazendo para nós a realidade da vida depois da morte, onde a cada um será dado segundo as suas obras, porque todos somos responsáveis pelo que fazemos e, portanto, temos que assumir as consequências disso. O Espiritismo resgata os ensinos morais de Jesus
explicando-os à luz da realidade da vida imortal. Por isso, então, o Espiritismo, ou doutrina espírita, se caracteriza, sim, como a terceira revelação, vindo cumprir aquilo que Jesus já havia anunciado em relação ao Consolador prometido, àquele que viria relembrar os seus ensinos. E é isso que o Espiritismo tem feito desde a metade do século XIX, quando, em 18 de abril de 1857, foi lançado o Livro dos Espíritos, a obra básica da nossa doutrina. Bem, conhecemos, então, aqui no programa, a primeira revelação personificada em Moisés, a segunda revelação personificada em Jesus, e a terceira revelação, que não é personificada numa pessoa, mas sim é uma obra coletiva dos espíritos. E, portanto, temos tudo para caminhar em frente rumo à nossa perfeição. Muito bem, esse foi o primeiro bloco do nosso programa, e já que falamos tanto também aqui de Jesus, vamos ao segundo bloco, que é aquele onde nós estudamos os ensinos do nosso mestre. Já fizemos um amplo estudo, ocupamos aqui algumas dezenas de programas para estudar as parábolas de Jesus. Antes disso, nós estudamos o Evangelho propriamente dito, o Novo Testamento, porque conhecemos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos esses estudos que já foram feitos, eles estão disponíveis para você no canal, lá no YouTube, da Web Rádio Cristo Consolador. Para terminar o programa, basta você que está aí no YouTube, nos acompanhando. Se você estiver nos acompanhando pelo Facebook, terminar o programa, você vai para o YouTube. E no YouTube, você acessa, ou continua acessando, o canal da Web Rádio Cristo Consolador. E você vai ver lá no menu superior, que está escrito lá, Playlists. Clica e vão surgir as playlists de todos os programas que a Web Rádio transmite. É só localizar no programa o Evangelho em Espírito e Verdade e você terá acesso a todos os vídeos de todos os programas produzidos e levados ao ar até os dias de hoje. Combinado? Muito bem. Mas nós estamos nos dedicando aqui aos ensinos morais de Jesus. E hoje nós vamos nos dedicar a compreender, à luz da doutrina espírita, uma bem-aventurança de Jesus. Lembrando que as bem-aventuranças abrem o Sermão da Montanha. E nós vamos lembrar uma que fala da mansuetude, fala da pacificação, que é a seguinte: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa bem-aventurança está no Evangelho segundo Mateus, no seu versículo 5 do capítulo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Isto é uma fala profunda. Jesus anuncia que os mansos, os pacíficos, serão os verdadeiros herdeiros do planeta Terra. Não os violentos, não os egoístas, os mansos, os pacíficos. Nós que estudamos o Espiritismo, sabemos que a humanidade evolui. Atualmente, nós estamos classificados como um mundo de expiações e provas, em processo para a classificação de mundo de regeneração. No nosso mundo atual, há uma oscilação muito grande entre o bem e o mal,
com predomínio, muitas vezes, do mal. No mundo de regeneração, o mal continuará existindo, mas a predominância será do bem, e cada vez mais, até chegarmos ao ponto da classificação de mundo feliz, onde o mal deixará de existir. Essa é a lei de evolução, ou lei do progresso, no caso aqui é progresso moral. Então, o Espiritismo referenda a fala de Jesus. O futuro da Terra, o futuro da humanidade é o bem. Portanto, os mansos e pacíficos, de fato, herdarão a Terra. Porque aqueles que não se conformarem com a lei de progresso serão paulatinamente, de forma natural, através da desencarnação, serão retirados aqui da humanidade terrena, indo para mundos mais compatíveis com o seu nível de progresso moral. Então, tem razão, Mestre Jesus. O futuro da Terra pertence aos mansos, pertence aos pacíficos. E aí sim, poderemos nos chamar de civilização, já que em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, comentando sobre a civilização humana, recebe como resposta dos espíritos que, em verdade, no atual estado moral em que nos encontramos, não podemos nos chamar de civilização. Nós não somos uma verdadeira civilização. Quando muito, somos uma sociedade intelectualmente mais avançada. Nós precisamos avançar muito no campo moral. Então, não somos, na classificação espiritual, verdadeiramente uma civilização. Mas seremos, na medida em que o bem, o amor, a solidariedade, a ética predominarem entre nós aqui na Terra. Nós temos trazido aqui alguns comentários de um grande estudioso do Evangelho, companheiro espírita, dos primeiros tempos do movimento espírita, que nos legou uma obra fantástica, não apenas de estudo, mas também de divulgação do espiritismo, marcando a sua época, sendo homenageado até os dias de hoje. Estamos aqui nos referindo a Caibar de Souza Schuttel, ou simplesmente Caibar Schuttel, que era filho de pais alemães, radicados no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, e que depois ele se transfere para a cidade de Matão, no interior de São Paulo, ali pertinho de Araraquara. Ele vai fundar a Casa Editora O Clarim, o jornal O Clarim, a Revista Internacional de Espiritismo e, na Casa Editora, publica diversos livros, vários de sua autoria, e um deles, que tem sido destaque aqui no nosso programa, Parábolas e Ensinos de Jesus. Vale a pena a leitura, uma obra de excelência. Caibar Schuttel tem uma visão maravilhosa sobre o Evangelho e a conjugação que ele conseguia fazer dos ensinos de Jesus com a visão espírita da vida e desses ensinos. Estudando esta bem-aventurança que os mansos herdarão a terra, Caibar Schuttel nos lembra que a mansidão é que consegue realizar a paz nos relacionamentos humanos. Embora muitas pessoas considerem que a pessoa mansa, que a pessoa pacífica, seja uma pessoa deslocada aqui no tempo histórico, seja uma pessoa muito pobre, que esteja até equivocada, que é preciso reagir, que é preciso
se impor, mas essas coisas violentam o direito dos outros. Cabachuto nos lembra que, muito pelo contrário, à luz do Evangelho, precisamos ser mansos, precisamos ser pacíficos, porque a base do Evangelho é o amor. E Jesus resumiu magistralmente isso ao dizer o amai-vos uns aos outros. Temos que nos amar. E dentro desse nos amarmos, Jesus brilhantemente, com toda a profundidade diante da lei divina, nos disse: façamos aos outros somente o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Obviamente que gostaríamos que as outras pessoas, que os outros seres humanos fizessem para nós apenas o bem. Que tivessem para nós compreensão, tolerância, que nos desculpassem os erros, as falhas, os equívocos. E, claro, que não cometessem nenhuma violência contra nós. Não é isso que desejamos para nós? Se é isso que desejamos para nós, é exatamente o que devemos fazer para os outros. E todos nós sabemos, aqui na sociedade humana, que vivemos muito melhor praticando bem uns com os outros do que praticando a violência, não é mesmo? Quem não sabe disso? Por isso, Jesus vem nos informar que somente herdarão a terra os mansos, os violentos de todos os matizes, esses, por força da própria lei divina, serão paulatinamente constrangidos a aceitar a verdade, a se entregarem à lei divina, ou serão retirados do planeta Terra, sendo impedidos de voltarem a reencarnar aqui. Terão que habitar outra humanidade em outra esfera planetária. Porque a lei de evolução ela é contínua. Ela não sofre rupturas. Nós estamos progredindo. Nós estamos evoluindo. Quem marcar passo no mal, no egoísmo, no orgulho, na hipocrisia, na violência, perderá a oportunidade de continuar ligado aqui ao planeta Terra. Porque o planeta Terra, com sua humanidade, caminha para o bem e o amor. E nós, espíritas, temos trabalhado muito sobre isso, porque, obviamente, não basta teorizar. É preciso praticar, é preciso vivenciar. Então, se queremos fazer parte do mundo de regeneração, com a predominância do bem sobre o mal, precisamos urgentemente começar a trabalhar o perdão das ofensas, a cultura da paz, a solidariedade, a cooperação, combatendo os preconceitos, as discriminações de toda a ordem, qualquer tipo de violência, não importa se seja física, se seja psicológica, não importa. Somente aqueles que pegarem o caminho do bem poderão continuar a fazer parte da humanidade terrena. E precisamos, então, influenciar, dentro dessa visão, as instituições humanas, todas elas, sejam políticas, médicas, educacionais, sociais, etc., para que essas instituições também baseiem os seus códigos, o seu trabalho no Evangelho e na realidade da vida imortal.
os que querem assambarcar a terra, o poder terreno na base da violência, podem fazê-lo até, mas por pouco tempo. Todos que utilizaram violência para alcançar o poder foram ceifados com o tempo. Não é mesmo? Então, sejamos mansos e pacíficos. Esse é o caminho para construirmos uma humanidade melhor e podermos aqui continuar no nosso processo evolutivo e acelerando esse processo para que, em menor tempo possível, possamos sair desta condição de mundo de expiações e provas, de uma humanidade ainda viciada no egoísmo e no orgulho, para o mundo de regeneração, numa humanidade que desenvolveu o senso moral, que desenvolveu a caridade e a humildade. Esse é o ensino de Jesus que reservamos para hoje e que acabamos de comentar, e já solicitando que você continue conosco na semana que vem, porque nós vamos dar continuidade ao estudo dos ensinos de Jesus à luz dos princípios que formam a doutrina espírita. Mas já passamos da metade do nosso programa e agora vem o terceiro bloco, que é dedicado com muito carinho a Paulo de Tarso, esse querido divulgador do Evangelho, esse grande apóstolo de Jesus. E nós já mergulhamos aqui no programa, na sua vida e na sua obra, trazendo inclusive as revelações de ordem espiritual sobre ele. E estamos nos dedicando já a alguns programas para estudar as cartas, também conhecidas como epístolas, que ele escreveu, enviando-as para as comunidades cristãs da sua época. Já estudamos a carta aos Romanos, já estudamos a primeira carta aos Coríntios e estamos estudando a segunda carta aos Coríntios. Coríntios, que são da cidade de Corinto. Cartas essas sempre dirigidas a essas primeiras comunidades, primeiras igrejas cristãs, que representavam, então, os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Nós temos escolhido alguns versículos que consideramos mais significativos para trazer aqui para a nossa compreensão. Então, hoje, da segunda carta aos Coríntios, nós reservamos o versículo 10 do capítulo 5. Ele é o seguinte: porquanto todos nós teremos de comparecer manifestamente perante o tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito durante sua vida no corpo, seja para o bem, seja para o mal. Esse é o versículo 5, ou melhor dizendo, o versículo 10 do capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E ele é bem taxativo, ele é bem claro nesse versículo, lembrando que todos nós, sem exceção, teremos que nos apresentar perante o tribunal do Cristo, o tribunal de Jesus. Obviamente que se dará após a morte, para prestarmos contas do que fizemos aqui, com o corpo, durante a encarnação, e prestar contas tanto do bem quanto do mal. Você que está aí nos acompanhando, pode estar agora raciocinando o seguinte: bom, nós vamos nos apresentar perante o tribunal de Cristo. Paulo não deveria ter dito que nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Deus, o tribunal divino, a lei que rege o universo,
a lei que rege a todos nós, não é a lei divina? Foi um equívoco de Paulo? Na verdade, não. O Espiritismo nos explica que Jesus é o governador do planeta Terra, que Jesus é o guia e modelo que precisamos seguir, que Jesus é o Espírito mais perfeito que Deus nos concedeu para conhecermos. Então, governador do nosso planeta, então ele é que rege os destinos da humanidade, é nosso guia, é nosso modelo e é o Espírito mais perfeito do qual temos conhecimento. Portanto, como ele veio nos revelar os ensinos morais, toda essa parte moral da lei divina, é a ele, sim, a quem devemos nos reportar através das orações e da prática do bem. E, portanto, é a ele, nosso governador, a quem deveríamos prestar contas do que estamos fazendo aqui nesta encarnação. A encarnação propriamente dita é bênção divina. Ela é regulada pela lei de Deus. Mas o administrador direto dessa lei, junto a nós, é Jesus. Portanto, é a ele que deveremos realmente prestar contas, ainda mais nós, que nos dizemos cristãos, seguidores do Evangelho. E o ensino de Jesus é muito claro quanto a isso. Ele nos disse, a cada um é dado segundo as suas obras. Como Jesus cumpriu as ordens divinas e continua a cumprir na condução da humanidade terrena, portanto, a ele, que é mestre, que é senhor, através do tribunal da nossa consciência, é a ele que devemos dizer o que fizemos desta oportunidade reencarnatória que nos foi concedida por Deus. Essa prestação de contas, ela não se refere apenas às provas e às expiações pelas quais estamos aqui passando ou pelas quais passamos. Também não se refere exclusivamente apenas ao mal que realizamos ou ao bem que deixamos de fazer. Se refere a muitas outras coisas. Todo bem realizado também é levado em conta. Sabia disso? Sim, nós não respondemos apenas pelo mal que fizemos, não respondemos apenas pelo bem que deixamos de fazer, não respondemos apenas pela nossa conduta, nosso comportamento dentro das provas e das expiações. Também respondemos pelo bem que fizemos, pela nossa renovação moral, mental, porque tudo isso é levado em conta pela lei divina. Por isso não temos que temer a morte. Não temos que temer esse tribunal divino da consciência perante Jesus no pós-morte. Porque se desencarnarmos conscientes de que procuramos, sim, fazer todo o bem possível, que nesta encarnação procuramos nos melhorar moralmente, nós vamos receber 100 por 1. E poderemos ter um encontro com a felicidade, não com o sofrimento. É claro que isso vai depender exclusivamente do uso que fazemos do livre-arbítrio, dessa nossa faculdade de poder escolher livremente a caminhada que fazemos aqui na Terra. Agora, dirigindo-nos especificamente aos cristãos, e mais particularmente a nós, espíritas, nós que temos consciência da verdade eterna, da imortalidade da alma, nós que estamos mais cientes do significado dos ensinos do Evangelho, é claro que para nós será solicitada
mas que há outros que não são cristãos, que não conhecem o Evangelho, que estão desligados da realidade espiritual da vida. Então, será solicitado de nós mais ampla e rigorosa prestação de contas, pois não nos cabe a desculpa da ignorância, porque nós sabemos, nós espíritas conhecemos, nós espíritas somos cristãos, temos o Evangelho por base da nossa doutrina. Então, é claro que se cobre muito mais de nós no depois da morte. Daí, então, nada de vir com essa ideia de adiar para a próxima encarnação. É aqui e agora que precisamos nos melhorar. E Paulo de Tarso, consciente dessa verdade, ele vem e escreve aos coríntios que, sem exceção, todos teremos que comparecer ao tribunal de Cristo para recebermos de acordo com o que tivermos feito durante a existência corporal, porque isso é da lei divina. Diante dessa verdade, procuremos, então, desculpar e perdoar. Procuremos edificar sempre o bem. Procuremos amar o próximo sem nenhum tipo de distinção. Procuremos prestar a caridade, seja a quem for. Procuremos combater as nossas más tendências. Procuremos desenvolver em nós as virtudes e procuremos auxiliar sempre. Felicidade futura. Já aqui na Terra, e principalmente depois da morte, ela depende do que estamos fazendo aqui na Terra, nesta encarnação, enquanto estamos caminhando com os nossos irmãos e irmãs aqui em humanidade. Portanto, para combater o egoísmo, pratiquemos a caridade. Para combater o orgulho, desenvolvamos a humildade. Todo aquele que trabalha no bem, nada tem a temer quanto ao seu futuro depois da morte. Agora, os que adaptam a mensagem de Jesus e do Espiritismo a seus interesses pessoais, esses devem se preparar para o olhar mais severo do nosso mestre e terão muito que responder perante a lei divina. Tudo isso, então, nós pudemos comentar a partir do versículo 10 do capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando ele escreveu: porquanto todos nós teremos de comparecer manifestamente perante o tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito durante sua vida no corpo, seja para o bem, seja para o mal. Muito bem, estamos chegando na última parte do nosso programa, mas antes, deixando aqui aquele convite a você, para que você continue a nos acompanhar neste estudo da carta de Paulo aos Coríntios e as demais cartas, aqui toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde, ao vivo. Se não lhe for possível nos acompanhar aqui ao vivo, não tem problema. A gravação do programa fica disponível no canal da Web Rádio Cristo Consolador no YouTube. Então, a qualquer tempo, em qualquer dia, você entra no YouTube, digita lá na busca Web Rádio Cristo Consolador. E aí, então, você vai encontrar todos os nossos programas lá na playlist do programa O Evangelho em Espírito e Verdade. Você também encontra todos os programas, também no YouTube, no canal Orientação Espírita. Então,
Então, tem 2 caminhos, 2 canais para que você possa aproveitar o conteúdo do nosso programa. Pois bem, estamos agora chegando à última parte aqui do Evangelho em Espírito e Verdade, que é aquela parte dedicada a você que nos acompanha, os nossos telespectadores. Eu sempre digo que não há porquê ficar guardando dúvidas. Pergunte. E nós vamos trazer aqui o esclarecimento que o Espiritismo nos traz, que ele nos concede a respeito do Evangelho. Temos tido perguntas, aliás, muito boas. E hoje nós vamos responder ao Kleber Latorre, que é da cidade de Belo Horizonte, a capital do estado de Minas Gerais. Kleber pergunta: por que o Espiritismo se posiciona contra o profissionalismo religioso e não possui clero ou pastores e sacerdotes? Muito bem, Kleber, este é um assunto muito importante. De fato, você tem razão. No movimento espírita, mais particularmente nos centros espíritas, nós não vamos encontrar sacerdotes, pastores, nada dessas coisas. Não tem um clero organizado e não tem uma hierarquia clerical. Isso não existe no movimento espírita. Todos os que trabalham, todos os que ocupam cargos diretivos dentro do centro espírita e do movimento espírita de uma forma geral, todos são voluntários. Isso mesmo. Todos nós trabalhamos voluntariamente. A Web Rádio Cristo Consolador, que está aqui transmitindo o programa, ela é realizada por um grupo de pessoas que nada recebe. Por isso, a nível salarial, ninguém tem remuneração. Todos os que organizam, os que apresentam os programas, todos somos voluntários. Estamos aqui no trabalho por amor à causa, que é o próprio Espiritismo ou doutrina espírita. Mas é fato que, ao longo da história humana, nos mais diversos povos, das mais antigas civilizações, nós encontramos, sim, a religião sempre envolvida com uma organização clerical, com rituais de devoção, e onde nós temos um chefe, um sacerdote maior e outros. Temos como exemplo na história da humanidade, dentro do cristianismo, nós temos, por exemplo, a Igreja Católica. E como ramificações da Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, a Igreja Anglicana e depois vamos ter a Igreja Protestante, que aqui no Brasil nós chamamos de Igreja Evangélica ou igrejas evangélicas. E nós vamos ver que todos têm um sacerdócio. Padres, pastores, todo mundo tem. Mas nós compreendemos com o Espiritismo que o Evangelho deve ser praticado em espírito e verdade. Daí o nome do nosso programa. E que, para isso, não é necessário termos cargos remunerados. Por isso, o Espiritismo combate o chamado profissionalismo religioso, onde pessoas previamente preparadas, empossadas, vivem da religião. Os padres, por exemplo, eles vivem da Igreja Católica. A Igreja Católica banca os padres.
As igrejas evangélicas remuneram os seus pastores. Nós não temos esse tipo de figura do profissional religioso, ou seja, aquela pessoa que vive exclusivamente para a sua igreja. Nós não temos isso. Os centros espíritas são organizações civis, regidas pelo Código Civil. Possuem estatuto devidamente regulamentado, registrado, e uma diretoria. Essa diretoria sempre não remunerada, sempre formada por pessoas voluntárias. Essa diretoria se renova de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4 anos, de acordo com o que reza o Estatuto, obedecendo o Código Civil brasileiro. Então, hoje, a pessoa pode estar ali, o João, para nós darmos aqui um exemplo, hoje ele pode ter sido eleito e estar presidente do Centro Espírita. Mas quando vier a próxima eleição, o João poderá não ser mais o presidente do Centro Espírita. Vai voltar a ser um cooperador, colaborador, tarefeiro, trabalhador do Centro Espírita, também de forma voluntária. Porque nós espíritas entendemos que não há necessidade de remuneração, não há necessidade de dedicação total e integral ao espiritismo. É claro que se você se aposenta e você financeiramente está bem, você pode, claro, então, se dedicar à divulgação do espiritismo em muito maior tempo do que fazia antes. Mas nós solicitamos que todos os que frequentam o Centro Espírita, todos, sem exceção, tenham as suas profissões, tenham sim as suas atribuições, inclusive profissionais, normais, como qualquer pessoa, como qualquer cidadão. É assim que não temos, no movimento espírita, o profissionalismo religioso. E acreditamos que, com o tempo, olhando para o futuro, as igrejas de outras denominações religiosas cristãs também chegarão a essa conclusão de que é preciso viver a vida. É preciso que cada um tenha a sua profissão, a sua remuneração por causa da profissão, e que a dedicação à religião seja feita de coração, voluntariamente. Então, querido Kleber Latorre, de Belo Horizonte, Minas Gerais, é por tudo isso que o Espiritismo condena o profissionalismo religioso, e é por tudo isso que nós não temos no movimento espírita nenhum tipo de hierarquia clerical. Não existem sacerdotes, padres, pastores, seja lá qual for o nome que se queira dar. Nós somos pessoas comuns que aceitamos o Espiritismo e o Evangelho e trabalhamos pela nossa melhora e a melhora moral da humanidade, e fazemos esse trabalho com muito amor, com muita fé, e sabedores que o mais importante é estarmos ligados a Jesus, e não o cargo que venhamos temporariamente a ocupar no Centro Espírita ou numa federativa espírita estadual, por exemplo. Muito bem, chegamos ao final de mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Deixando aqui o convite para que você esteja conosco toda quinta-feira, às 5 da tarde. Se você não puder,
pode acessar aqui o programa no canal do YouTube, ou melhor dizendo, no canal lá no YouTube da Web Rádio Cristo Consolador. Jesus lhe abençoe, paz na sua vida, receba o nosso abraço fraterno e até semana que vem, em mais o Evangelho em Espírito e Verdade. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.